Renato Meirelles, hoje falando de uma pesquisa, Datafolha, sobre a qual a Carla falou um pouco mais cedo, trouxe aqui vários dados, um deles de que 74% dos entrevistados dizem apoiar a democracia como melhor forma de governo no Brasil. Isso te surpreendeu ou não, Renato, em relação a esse percentual de brasileiros que apoiam? Que outros recortes você traz aqui dessa pesquisa? E eu queria saber de você, será que todos nós entendemos os conceitos de democracia? O que exatamente significa democracia? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, bom dia, Carlinha, bom dia a todo mundo que nos segue aqui na Band News. Sheila, meu ponto era exatamente sobre esse. O número em si não me surpreende, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, de acordo com o levantamento, era ligeiramente superior aí no auge do debate sobre urnas eletrônicas no ano passado. Mas o detalhe interessante é que a defesa da democracia ocorre de forma majoritária, mesmo entre eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem muita gente que acredita que democracia não é só o poder do voto, o poder de garantir a vontade da minoria e da preservação dos direitos da minoria. Aliás, tem muita gente que esquece, né, que no sistema democrático não basta ter a vontade da maioria, é necessário ter os instrumentos de preservar os direitos das minorias. Por isso que existe uma Constituição, por isso que existe um sistema judiciário. Mas por que eleitores, então, tidos como de extrema direita, também parte deles defende a democracia como um valor universal? Porque para eles, democracia é garantir, por exemplo, que a vontade deles seja cumprida. Que quem não está sendo democrático é o Supremo Tribunal Federal. Quantas vezes nós já vimos o ex-presidente da República falar: olha, eu sempre jogo dentro das 4 linhas da Constituição, mesmo abertamente defendendo temas, posições ou ações que não são ações democráticas, né? A gente vai lembrar aí de movimentos de 7 de setembro, né? Das comemorações aí as comemorações patrióticas, em que ele falava: eu não cumprirei, falou na Avenida Paulista, que eu não cumprirei as ordens ou nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mesmo ele sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Cumprir decisão da justiça é um preceito da democracia, né? Então, esse conceito de democracia, respondendo à sua pergunta, ele é um conceito muito fluido para a grande maioria dos brasileiros, né? Não é algo tão claro, e isso ajuda a alimentar a esses 3/4 da população brasileira que acredita que a democracia é o melhor sistema, independente da circunstância. Pois é. Nosso ouvinte Ricardo mandou mensagem também. Ele é bancário, né? E ele diz que, conversando com muitos dos clientes, as pessoas que ele atende assim de uma forma um pouco mais próxima, tem gente que confunde, por exemplo, burocracia com democracia. Então o buraco é ainda mais embaixo, né? A gente está falando não só do conceito, mas a gente está falando do termo em si, entender o que significa, né? Renato, tem um outro número dessa pesquisa Datafolha que mostra que 15%, né, subiu de 11% para 15%, o número de pessoas para as quais tanto faz se o país é uma democracia ou uma ditadura. Isso é sintomático também. Te surpreendeu esse resultado? Também é um patamar aí que ora é maior, ora menor, mas na última década, aí, nos últimos 10 anos, não teve uma alteração tão grande nesse cenário, né? Agora está ligeiramente superior, mas nunca teve uma alteração substancial. O que isso mostra? Mostra que tem uma parcela grande da população brasileira que, de fato, quer saber qual é o preço do arroz, do feijão, e não vê nenhuma relação disso com o sistema político do nosso país, se é ou não é uma democracia, por exemplo.
A gente já apresentou aqui na coluna uma pesquisa que nós fizemos no Locomotiva sobre polarização no Brasil. E a gente vê que enquanto mais extremado estão os polos políticos no Brasil, mais o meio se cala. E o se calar do meio muitas vezes o tanto faz. Isso é um problema que não me diz respeito, é um problema que diz respeito apenas aos outros. Na minha coluna de ontem, no Station, eu comentei aí sobre a pesquisa da Quest, do meu amigo Felipe Nunes, em que apontava que uma certa polarização continua a existir no nosso país, refletida aí nos índices de aprovação e reprovação do governo, fazendo esse paralelo com a ceia de Natal, né, sobre a possibilidade de ter as mesmas brigas nesse Natal do que tivemos em outros natais. A minha hipótese é que nós não teremos brigas tão grandes quanto no Natal passado ou no Natal retrasado, porque por mais que a avaliação do governo ainda divida o país, nós temos aí um número de pessoas que não aguenta mais falar do tema muito grande. E isso sim, Carla, se reflete no número de brasileiros que falam tanto faz se o Brasil vive uma ditadura ou vive uma democracia. Não custa lembrar sempre que um número é triste, né? Depois de anos da redemocratização brasileira, né, depois da promulgação da Constituição de 1989, é triste que o conceito de democracia para a população brasileira, para uma das maiores democracias do mundo, não seja ainda um conceito cristalizado na população. Muito bem, Renato, obrigada, viu, pela participação de hoje aqui com a gente. Na semana que vem tem mais ou aí você entra no seu semana recesso? Que vem tem mais, semana que vem tem mais. Se tudo correr bem com o Fluminense sendo o campeão do mundo, eu queria dizer que eu torço para o Fluminense, porque o Fluminense assim é tipo Bangu, né? É o segundo time. Então vamos deixar o segundo time tipo feliz. Bangu, guardem essa frase, tá? Não, ele falou do Fluminense e do Bangu. Ô, Renato, você tá brincando com fogo, hein? Tá. E não é o Botafogo não é o que a gente tá... E não é o Botafogo. Não, eu genuinamente estou torcendo para o tricolor carioca. Meu irmão é torcedor do Fluminense. Marco, um beijão para você. Conte comigo que os segundos times sejam os primeiros do mundo. Um beijo enorme, boa sorte a todos os torcedores do Fluminense. Semana que vem estamos aqui, um Feliz Natal. Até, um beijo, Feliz Natal, até a semana que vem.